Amados irmãos, queridos amigos, amadas irmãs e amigas em Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a doce comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês. Esteja com todos nós. Amados, graças a Deus começou a chover bastante aqui em Brasília e o local de gravação lá embaixo está bem enlameado. Quando chove muito, tem muitas construções perto, então desce enxurrada de 2 rios que são nascentes ali naquela região e então a região, aquela mata fica inundada de água e lama, restos de folha, muito bagaço. Então eu não pude gravar lá. Até gravei domingo, mas o Espírito Santo não me permitiu fazer a edição dos vídeos e enviá-los para vocês. Talvez a mensagem não seja apropriada ou esteja num momento inapropriado. Então a gente não enviou mensagem para você no domingo por isso. Mas a gente não esqueceu de você não, tá bom? Obrigado pelos likes, obrigado pelos comentários que você deixa no vídeo sempre, obrigado por compartilhar essas mensagens, obrigado por assistir a mensagem até o final e obrigado pela inscrição no canal. Deus abençoe você. Vamos continuar fazendo isso, deixando o seu like, se inscrevendo, compartilhando, comentando, justamente para promover o vídeo, para que o canal cresça. Quanto mais pessoas tiverem acesso a esse canal, mesmo você fazendo críticas, comentários, que me permita melhorar a visibilidade do canal, isso vai ser positivo, porque o YouTube gosta justamente disso, que haja comentários, que haja likes, que haja compartilhamentos, para que a plataforma avalie o vídeo como um vídeo relevante. E assim a gente possa continuar crescendo. Lembrando que esse canal é um canal de sermões, de mensagens pautadas na palavra de Deus, sob a orientação e direção do Espírito Santo. Vamos orar? Maravilhoso Deus, meu bom e querido Papai do céu, muito obrigado, meu Deus, pela oportunidade que nos dás de juntos, todos nós que estamos vendo esse vídeo, crescermos na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito obrigado por mais um dia de vida, muito obrigado por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. Hoje já caiu sobre a terra uma boa chuva, portanto, Senhor, muito obrigado também pelas chuvas que retornaram à nossa região, trazendo frescor, trazendo alegria, trazendo vida, onde realmente a gente só via o ambiente, a natureza desfigurada, entristecida pelo excesso do calor e pela falta de chuva. Muito obrigado, meu Deus, e queremos que essa chuva que sempre está caindo ao nosso redor também simbolize a chuva serôdia, a chuva do Espírito Santo que o Senhor prometeu a cada um de nós, a cada um de teus filhos. Perdoa-nos onde temos falhado e hoje, meu Deus, neste lugar, nesta hora, não importa onde seja, quem sabe a pessoa está assistindo essa mensagem
em um leito de hospital, ou mesmo em um cárcere, ou andando na rua, ou dirigindo o seu carro, ou a pessoa está apenas ouvindo a mensagem para não se distrair, mas ela está prestando atenção à mensagem, que é a tua mão poderosa, meu Deus. Seja ela estar sentada numa plataforma de uma rodoviária, ou também em um aeroporto, ou mesmo dentro de um ônibus, que esta mensagem, meu Deus, fale ao nosso coração, que esta mensagem nos ensine, que esta mensagem nos aproxime do Senhor, que esta mensagem nos eleve para mais perto do Senhor, a fim de vivermos a tua vontade, fazermos todo o teu querer. Ajude-nos a ouvir a tua voz agora através do estudo da tua palavra, e que o bom Espírito Santo nos ensine. E também, Senhor, visite a cada pessoa que assistir essa mensagem, que a tua mão poderosa traga uma bênção especial sobre ela e sobre a sua família. Nós oramos, nós te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amados, abra sua Bíblia. Não esqueça, não existe momento de comunhão com Deus sem a palavra. Então, sempre que você for conversar com Deus, passar um momento a sós com Deus, abra a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, e a palavra de Deus tem um recado, tem uma promessa, tem uma orientação, tem um ensino para cada um de nós. Lucas, capítulo 17, Jesus Cristo está vivendo a sua última semana, ou as suas últimas semanas de vida neste mundo como homem, e ele está fazendo, Lucas, ele começa uma narrativa no capítulo 11, que Jesus Cristo decidiu ir a Jerusalém, e ele explicou para os discípulos, capítulo 12, capítulo 13, ele vai orientando os discípulos acerca do que vai acontecer em Jerusalém. Mas ele começa a fazer uma jornada, ele sai da Galileia e ele vai para Jerusalém. E a intenção de Jesus Cristo, o propósito de Jesus Cristo é se entregar como sacrifício perfeito para a nossa salvação. E ao longo dessa caminhada, Jesus Cristo vai passar em Samaria, Jesus Cristo vai passar em Jericó, Jesus Cristo vai passar em vários lugares, e nesses lugares alguma coisa vai acontecer. Ou seja, o propósito de Jesus Cristo ao ir para Jerusalém e ao se encaminhar nesse propósito rumo à cruz, ele vai salvando pessoas, curando pessoas, transformando a vida de pessoas. No capítulo 17 de Lucas, nós encontramos aí a cura de 10 leprosos. Vamos ler a partir do versículo 11 até o versículo 19. E caminhando ele para Jerusalém, passava pelo meio de Samaria e da Galileia, região norte de Israel, a região das 10 tribos, não é? Então Jesus Cristo foi à capital do norte, e lá no meio de Samaria, ao entrar ele em uma aldeia, ou seja, ele sai de Samaria, da capital, e entra numa aldeia, não nos é dito o nome da aldeia, saiu ao encontro dele 10 leprosos, ou saíram, né? E
ficaram de longe, e de longe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Ao vê-los, Jesus Cristo disse a eles: vão aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles aos sacerdotes, ficaram todos purificados. Isso foi o versículo 15, tá bem? Versículo 14. Versículo 15 agora. Vendo um deles que estava purificado, voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se diante de Jesus Cristo em terra e agradecendo-lhe, este era um samaritano. Então Jesus Cristo perguntou: não foram 10 os que foram purificados? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe Jesus Cristo: levante-se, vá embora, a tua fé o salvou. Amados, existem muitas lições nesse texto. A gente observa que nessa caminhada de Jesus Cristo para Jerusalém, ele não se esquece de ninguém. Ele não deixa para trás nenhuma obra por fazer. Vamos conversar um pouquinho sobre essa questão, a primeira questão aqui. Primeiro, Jesus Cristo, ele tem um propósito. Ele está indo para Jerusalém. E ir a Jerusalém significava que ele estava indo para o sacrifício. Jesus Cristo estava indo para ser sacrificado. E ao se colocar como um sacrifício perfeito pelo pecador, ele não esquece do pecador. Renivaldo, mas você está dizendo que os leprosos pegaram lepra por causa de algum pecado? Não. Aqui não. Nesse texto, nós não podemos dizer que foi algum hábito, algum pecado acariciado que levou essas pessoas a ficarem leprosas. A lepra era uma doença, não era comum, mas era uma doença recorrente naquela região. Ninguém sabe explicar. Também a arqueologia não se dedicou muito ao estudo do porquê aquela região tinha essa questão da lepra, né? Os leprosos, os leprosários eram muitos naquela região e havia muitos leprosos. Jesus Cristo, inclusive, quando falou em Mateus, ele falou que na época de Israel existiam muitos leprosos, mas somente o Naamã, o sírio, foi curado por Deus. Então, a gente precisa perceber que as doenças em si, elas estão alheias, ou digamos assim, fora do escopo da estrutura humana, mas não tanto, digamos assim, por exemplo, hoje nós temos várias doenças de pele, doenças psicossomáticas, doenças mesmo físicas, que elas estão relacionadas ao tratamento da água, à rede de esgotos. Então, hoje nós podemos dizer que muitas doenças são causadas por questões de higiene pessoal. Não vou dizer que naquele período não era diferente. Tanto é que as leis de Israel, você vai ler o livro de Levítico, Deus vai dar orientações claras
sobre questão de higiene, justamente para se evitar as enfermidades. Lógico que quando a gente quebra regras, a gente quebra as leis, a gente atrai a enfermidade. Isso é um fato. Ora, se é um fato, eu tenho que cuidar para que essas leis não sejam transgredidas a fim de atrair enfermidade sobre mim. Uma pessoa que fuma, por exemplo, ela sabe que ela está transgredindo uma regra. Você não pode colocar, intoxicar seu pulmão, né, com fumaça de cigarro ou de outra droga qualquer, sem consequência. Mas aqui só diz que 10 leprosos ouviram falar de Jesus Cristo e eles desejaram conhecer Jesus Cristo. E Jesus Cristo, ao sair da Galileia, rumo a Jerusalém para morrer, ele não esquece os leprosos. Ele não esquece os doentes. Ele não esquece os necessitados. Ele não esquece os abandonados ou rejeitados socialmente. Se tem uma coisa que macula o cristianismo moderno, é justamente essa discriminação, essa classificação que a sociedade impõe, onde as pessoas são vistas pelo que ela tem e não pelo que ela é. Jesus Cristo não esquece ninguém. Ele poderia simplesmente esperar o momento, descer a Jerusalém, para ali ele sofrer, morrer. Mas quando os discípulos começassem a pregar, eles iam continuar discriminando pessoas. Por isso, no ministério de Jesus Cristo, a gente viu, já numa das mensagens aí da nossa série Milagres, Jesus Cristo foi para a Grécia. Jesus Cristo foi para a região da Grécia para salvar uma mulher, a filha de uma mulher cirofenícia. E a lição era para os discípulos. Ele não faz discriminação de pessoas. E ele não esquece as pessoas. Aqueles 10 leprosos, o Espírito Santo impressionou aqueles homens a se unirem a fim de buscar em Jesus Cristo um milagre para si. Não sei quanto tempo eles estavam leprosos, mas Jesus Cristo não esqueceu deles. Aliás, a mensagem aqui é justamente essa. Jesus Cristo não faz discriminação de pessoas. Ele aceita a todos. Todos estão ao alcance da graça. Todos estão ao alcance da sua misericórdia. Todos estão ao alcance do poder de Deus. A graça salvadora, diz Tito, capítulo 2, versículo 11. Acho que você já decorou esse versículo, de tanto que eu cito esse versículo aqui. Mas eu amo citar esse versículo porque muita gente ainda hoje fica dizendo que Deus é um Deus seletivo, que Deus é um Deus que escolheu uns para se salvar, outros para se perder. Observe o que diz aí Tito capítulo 2, versículo 11. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Deus não é preconceituoso.
E a vida de Jesus Cristo mostra isso. Ao sair da Galileia e ir para Jerusalém, ele foi por Samaria para se encontrar com os leprosos, para dar aos excluídos, porque aqui a palavra aldeia significa que naquela aldeia não moravam pessoas sãs, só moravam leprosos. Jesus Cristo vai atrás dos excluídos. Se você ler Lucas capítulo 16, você vai ver que Jesus Cristo ele conta uma parábola que um homem fez um banquete, ele preparou esse banquete, ele matou seus animais, cevou suas reses, e ao fazer isso, ele convidou as pessoas importantes da cidade, os grandes, os ricos, os poderosos, mas cada um deu uma desculpa e não apareceu na festa. Então ele disse, bom, já que os escolhidos não se mostraram dignos, vão agora aos becos e valados, vão às ruas e tragam os marginalizados e os excluídos para que minha casa se encha. Jesus Cristo, ao ir para Jerusalém, ele vai para morrer pelos pecadores e ele não esquece os excluídos. Ele não esquece os rejeitados, os abandonados, os enfermos, os necessitados. Essa questão de aldeia aí você percebe que é um lugar qualquer. E sabe, meu querido, minha querida, Jesus Cristo, ele vai a todos os lugares. Porque para ele, o lugar não é relevante. O lugar não é importante. O importante é quem está no lugar. Naquela aldeia dos excluídos, Jesus Cristo viu homens, mulheres, crianças, leprosos, é verdade, mas com o coração aberto, sensível à mensagem do Evangelho. A lição passa para um momento negativo, é verdade. Mas antes de falar desse momento negativo da mensagem, eu quero mostrar uma coisa para você. A nossa série Milagres, ela tem estudado um pouquinho acerca da questão de por que Jesus Cristo realiza alguns milagres, ou realizou. Na Bíblia nós encontramos registrados esses 33 milagres de Jesus Cristo. Por quê? E para quê? Primeiro, a gente, nessa história aqui, a gente já está vendo que Jesus Cristo queria combater a discriminação, o preconceito, a fim de preparar seus discípulos para uma obra especial em que o Evangelho fosse pregado a todos sem preconceito, sem discriminação de cor, raça, etnia, cultura, tradição, dando a todos o privilégio do conhecimento da verdade, da salvação em Jesus Cristo. Agora, o texto faz questão de Jesus Cristo, faz questão de exaltar aqui a lei. Existia no Velho Testamento uma lei em que, se a pessoa fosse contraída por lepra e ela precisasse passar pela purificação, ela deveria, observe, a lei é clara. E Jesus Cristo não veio anular a lei, ele veio exaltar a lei. Ou seja, ele veio dar a verdadeira interpretação da lei. Ele veio dar a verdadeira interpretação da lei. Você vai encontrar isso aqui em Levítico capítulo 13 e capítulo 14, tá bem? Levítico capítulo 12 fala sobre a questão da purificação da lepra.
E no capítulo da purificação da mulher, né? Depois do parto. No capítulo 13 fala sobre as leis da lepra. Não vou ler o capítulo 13, mas depois você pode ver o capítulo 13 todo, porque é muito grande, são 48 versículos. Agora, no capítulo 14, tem a lei da purificação da lepra. Lei acerca do leproso quando ele estiver curado. Observe o que o texto diz assim, ó. Disse o Senhor Deus a Moisés: esta será a lei do leproso no dia da sua purificação. Ele deve ser levado ao sacerdote. Os 2 milagres de lepra nos evangelhos, a gente viu em Marcos, né? O leproso chega perto de Jesus Cristo e ele diz: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. Você pode voltar na playlist aí. Eu vou até renomear essa playlist para dar títulos a essa playlist para que você possa assistir só a mensagem que você tiver interesse de acordo com o tema. Eu vou dar temas a todas essas mensagens, justamente para que você possa voltar lá, né? Uma das primeiras lives aí do nossa série Milagres, falando sobre essa questão do leproso. E a primeira ordem de Jesus Cristo foi: mostre-se ao sacerdote. Jesus Cristo em momento nenhum ensinou ou levou pessoas a abandonar ou desprezar a lei. Mateus, capítulo... Você pode ler depois Levítico, capítulo 14, porque o capítulo também é grande, né? Tem 57 versículos sobre a lei da purificação, mas toda vez que introduz o tema aqui da purificação da lepra, seja ela em qualquer parte do corpo, ele tem que ser levado ao sacerdote, e o sacerdote que examina para que o sacerdote possa dar o veredito de purificado, possa praticar os ritos da lei, a fim de dar ao leproso a sentença, ou é sentença mesmo, de absolvição ou de cura. Ele está curado, pode ir para casa. Vai ficar 7 dias isolado, depois passa por um processo de purificação estabelecido pela lei, e na sequência, ele, obedecendo todas as regras da lei, o sacerdote diz para ele: você está purificado, você está livre da lepra. Agora, na história aqui, Jesus Cristo disse que quem voltou para agradecer foi um samaritano. Por que o samaritano não foi ao sacerdote? Talvez ele até tenha ido depois, mas ele voltou primeiro para agradecer. 2 lições importantes aqui, meu querido. Jesus Cristo ensina que qualquer obra efetuada por Deus em nossa vida deve nos levar a uma vida de obediência às leis de Deus. Eu introduzi essa mensagem dizendo que a lepra, não sei o motivo de eles terem contraído a lepra, mas uma vez que Jesus Cristo os purificou, Jesus Cristo os indica a lei como forma de se preservar sãos, curados, longe da doença. Ou seja, Deus jamais vai dizer para você que você não precisa mais das leis para uma vida feliz, uma vida repleta e abundante. Aliás, a lei serve justamente para isto. A lei é como um preventivo. A lei é como uma cerca protetora que nos impede de entrar ou de se contaminar com algo que vai prejudicar a nossa vida, a nossa saúde.
Quando a lei diz não faça isso, ela está prevenindo que se você não fizer, você vai ter saúde, você vai ter uma vida feliz, você não vai ter consequências negativas sobre você. Então Jesus Cristo, ao realizar este milagre, primeiro, a lição principal aqui é a questão da quebra de preconceitos. Jesus Cristo não exclui ninguém, ele não esquece de ninguém. Ele veio para todos, ele veio salvar a todos. Nós encontramos Jesus Cristo se encontrando com Nicodemos, Jesus Cristo discutindo com os líderes religiosos, fariseus. Jesus Cristo vai realizar milagres que proporcionam a fé, a cura desses homens, dando a eles o privilégio da salvação também. Mas Jesus Cristo não esquece os excluídos. Os leprosos na época eram pessoas excluídas. Eles não tinham direito a ir para a cidade, não tinham direito a viver em família, não tinham direito a ir à igreja, não tinham direito a ir para um trabalho, não tinham direito a nada. As pessoas levavam a comida e colocavam na entrada da aldeia, e ali da aldeia cada um ia e pegava a sua comida, e a pessoa que levava a comida, ela ficava a uma distância de 100 metros, 50 a 100 metros, observando até que o seu ente querido pegasse a sua comida e entrasse de novo na aldeia, onde pudesse se alimentar. A distância entre uma pessoa e outra não ficava menos de 50 metros. As pessoas não queriam se contaminar. E Jesus Cristo entra na aldeia, meu querido. Ele entra na aldeia, diz o texto aí, ó. Jesus Cristo, ao entrar na aldeia, ele vai entrar na tua vida, ele vai entrar na tua cidade, ele vai entrar na tua casa, ele vai entrar na tua rua, ele vai entrar no teu quarto. Jesus Cristo faz questão de estar perto de cada um de nós. Ele não faz exclusão. Ele não é seletivo. Deus não é seletivo. A graça vem para todos. Agora, uma graça que rejeita a lei, uma graça que despreza a lei, uma graça que leva você a transgredir a lei, não é graça. É um evangelho sem a graça, não é evangelho. E hoje, infelizmente, dentro do cristianismo, temos muitas pessoas, vultos, líderes de renome, levando pessoas a rejeitar a lei de Deus. Jesus Cristo, inclusive, eu já disse no meu canal, Jesus Cristo morreu por 3 motivos. Primeiro, ele morreu para justificar o caráter de Deus. Segundo, ele morreu para justificar a lei de Deus. Romanos capítulo 1, verso 18. Jesus Cristo vem exaltar a lei. E Jesus Cristo vem para justificar a lei. Porque o salário do pecado é a morte. E o que é pecado? É transgressão da lei. E Jesus Cristo morreu para redimir o pecador. Essas são as 3 razões da morte de Jesus Cristo. Justificar o caráter de Deus, justificar a santa lei de Deus e justificar o pecador. Romanos capítulo 5, versículo 1 está escrito: justificados mediante a graça, temos paz com Deus. E o que é paz? É a ausência de pecado, a ausência de culpa, a ausência de condenação. E quando é que a gente se sente justificado? Quando a gente está em paz com a lei. Romanos capítulo 8 diz que os que não têm a lei de Deus, eles não têm paz, eles não têm justiça, eles não têm salvação. Por quê? Porque eles não estão em harmonia com a lei. A lei os condena e o sangue de Jesus Cristo não é aplicado quando você não
vive uma vida de obediência a Deus através da sua santa lei. Jesus Cristo, então, morre para justificar a Deus, justificar a lei e justificar o pecador. O milagre dos 10 leprosos mostra que Deus não faz acepção de pessoas, mas também Deus não rejeita, não abole, não exclui a lei do relacionamento com Ele. E aí a história, vamos falar um pouquinho agora na parte final aqui, sobre a questão dos 10 leprosos em si. Foram 10 os curados e Jesus Cristo disse que só um voltou para agradecer. Meu querido, eu já disse nessa série Milagres que nós não gostamos de orar. Aliás, nossas orações, elas se limitam apenas a pedir coisas a Deus. Pedimos, quando vamos sair de casa, pedimos para Deus enviar seu anjo, proteger a gente, pedimos para não deixar faltar o pão de cada dia em casa, não ficarmos desempregados, não adoecermos, termos filhos obedientes. A gente se limita, a oração da gente é uma oração tão limitada que, pode observar, ela não passa de 18 segundos. Ué, se eu vou pedir a Deus um bom dia, vou pedir a Deus para abençoar minha comida, para abençoar meus filhos, abençoar meu casamento, abençoar minha vida. Então eu estou pedindo a Deus alguma coisa, então isso aí não dura nada. Pode observar, ajoelhe-se, ou sente, ou deite e comece a orar. Você vai ver que sua oração, ela não vai passar de 1 minuto, no máximo 2 minutos. Agora, quando você começar sua oração no padrão que Jesus Cristo estabeleceu, se você vai para o Pai Nosso, Jesus Cristo, ele começa o Pai Nosso dizendo assim: Pai Nosso que está no céu. E agora ele começa a exaltar o caráter de Deus. Santificado seja o teu nome. Agora você observe. Pai é uma expressão que você abre a oração chamando Deus de alguém muito próximo de você. Pai é alguém que está perto de você, que quer cuidar de você, que está interessado em você. Então você tem um pai. Um pai que não é uma pessoa qualquer, é o próprio Deus, o eterno, o grande eu sou. Ele está aí perto de você para cuidar de você. Ele é seu pai. Agora, você chega perto do seu pai só pela manhã ou pela noite para dizer: pai, eu estou precisando de um caderno, pai, eu estou precisando disso, pai, eu estou precisando daquilo. É assim que acontece? Quando o pai é amoroso, o filho começa o dia dizendo: pai, eu te amo. Pai, aconteceu isso, isso e isso ontem. O que o senhor acha? Então, você conta a sua história para o seu pai. Você narra os acontecimentos da sua vida para o seu pai. Ah, eu encontrei um amigo ontem, a gente conversou, tinha muito tempo que a gente não se via, a gente falou de tanta coisa, mas algumas historinhas saíram ali, a gente conversou sobre algumas coisas que já se passaram conosco, e aí você começa a contar a história. Ah, pai, o meu amigo me convidou para ir pescar, a gente foi pescar, tem um lago aqui perto, a gente foi pescar, nossa, foi tão engraçado algumas situações ali, o maior peixe escapou, né? História de pescador. Então, isso é oração. Oração nada mais é, nada menos é do que conversar com Deus. Ter uma conversa aberta, uma conversa franca. E aqui na história do leproso, Jesus Cristo se sente magoado, ele se sente até triste,
Porque muitas vezes nós somos tão ávidos a pedir, mas tão lerdos, tão vagarosos em agradecer. Nós precisamos aprender a ser mais agradecidos. Paulo vai dizer justamente isso em Tessalonicenses, né? Que a gente deve ser sempre agradecido. Em tudo dai graças. Em tudo. Colossenses também fala sobre isso, né? Mas em Tessalonicenses, capítulo 5, ele vai dizer que a gente deve orar sem cessar, mas a gente deve ser agradecido a Deus. A gente deve dar graças a Deus, porque verso 18, no verso 17 de Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17 diz, orem sem cessar. Essa expressão orar sem cessar é uma coisa que você não para de fazer. Você está cozinhando, você está orando. Você está lavando a casa, limpando a casa, você está em oração. Você está indo para a escola, você está em oração. Você está indo para o trabalho, você está em oração. Você está indo para a igreja, você está em oração. Você está na igreja, você está em oração. Você fora da igreja, você está em oração. Você está conversando com um amigo, você está em oração. Você está assistindo um filme, você está em oração. Você está em um relacionamento íntimo com a sua esposa, você está em oração. Renivaldo, vou fazer uma pergunta para você. Você já orou no começo ou no final de um ato sexual com a sua esposa? Você já orou durante a relação sexual com a sua esposa? Numa conversa informal com algumas pessoas, eu falei dessa necessidade. Que o sexo é espiritual. E quando o sexo é espiritual, que acontece dentro de um relacionamento conjugal, não é nada demais você ter aquele momento de intimidade sexual, de prazer sexual com o seu cônjuge, e ali você está agradecendo a Deus por lhe dar esse privilégio, o privilégio da satisfação sexual, da realização sexual. Saiba que o prazer sexual é quase 100% da felicidade do homem. 50%, 50% a 60% da felicidade da mulher. Por que não agradecer a Deus por isso? Você conquistou um bem, você passou num concurso público, você comprou sua casa própria, você fez uma boa refeição ou ganhou de presente algum item que para os outros não pode ser valioso, mas para você tem muito valor. Você foi lembrado. Por que não agradecer a Deus por isso? Nós precisamos ser mais gratos a Deus por tudo que Ele faz por nós. Precisamos parar de ficar só pedindo. Precisamos viver uma vida de gratidão. Olha o que diz o verso 18. Diz assim, em tudo agradeçam a Deus, porque esta é a vontade dele para com cada um de vocês. Vou ler de novo o versículo, tá bom? Em tudo agradeçam a Deus, porque esta é a vontade de Deus em Jesus Cristo para cada um de vocês. Qual é a vontade de Deus? É que eu viva uma vida de gratidão. Em Colossenses, Paulo vai dizer, em tudo deem graças. Sejam agradecidos. Meu querido, sejam agradecidos. Apenas um leproso voltou para dizer obrigado. Quantas vezes nós, e você, até no seu relacionamento conjugal mesmo, você tem sido agradecido aos seus filhos, você tem sido agradecido à sua esposa, você tem sido agradecido aos seus pais. Aliás, os meninos e meninas de hoje são muito mimados, né? Tão mimados que acham roupa lavada, passada, comida pronta, mas nunca dizem obrigado.
Qual foi a última vez que seu filho disse obrigado pela boa refeição que ele fez? Você foi para a cozinha, cozinhou, preparou, pensou nele ou nela. Não sei se seus filhos são meninos ou meninas, né? Aliás, hoje está difícil até dizer quem são, né? Porque é tal da ideologia de gênero que a gente não pode nem falar disso. Mas na Bíblia não tem gênero, né? E na língua portuguesa também não tem gênero, né? Na Bíblia não tem esse negócio de gênero. Na Bíblia tem sexo. Homem e mulher. Macho e fêmea. Não tem gênero. Mas você agradeceu a Deus hoje, por exemplo? Por tudo que aconteceu com você? Por tudo mesmo que aconteceu com você? Meu querido, a mensagem de hoje é simples, mas é uma mensagem poderosa. Deus não faz acepção de pessoas, Ele ama você. Não importa que aldeia você esteja. Não importa a aldeia. Hoje fala muitos em aldeia, né? Mas você já entendeu. Não importa a aldeia. Jesus Cristo vai até você, porque Ele te ama. Ele morreu por você. Agora, Jesus Cristo não anulou a sua palavra. Ele empenhou a sua vida pela palavra. Ele morreu pela palavra. E Ele espera que você seja mais agradecido por tudo que Ele faz por você. Vamos orar? Maravilhoso Deus, meu querido Pai, Criador dos céus e da terra, eis-me aqui, Senhor, melhor, eis-nos aqui diante de Ti. E diante de Ti, meu Deus, queremos viver para todo sempre. Aceita a nossa vida diante do Teu altar. Aceita-nos diante de Ti, meu Deus. E abençoa-nos, cura-nos, perdoa-nos, salva-nos, transforma-nos. Nós Te agradecemos, nós Te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.